Olá para todos, vocês estão no projeto Estudando e esse, como vocês já podem estar deduzindo aí, é mais um vídeo dentro do universo Harry Potter. Mais precisamente, hoje nós vamos trabalhar o filme Animais Fantásticos e Onde Habitam. O último filme que saiu ano passado, saiu bem recentemente, já está aí em DVD, já está aí em Blu-ray, daqui a pouco está na televisão, para que a gente possa um pouco, digamos, fundamentar o que há de história em Animais Fantásticos e Onde Habitam. Então, vamos começar. Uma das primeiras cenas de Animais Fantásticos e Onde Habitam, se eu não me engano até a primeira cena mesmo, é o Newt Scamander, o personagem principal do um nome muito difícil de falar, Ed Redwayne, chegando de navio nos Estados Unidos. Aquilo eu acho que é bastante interessante porque fundamenta o próprio papel da J.K. Rowling enquanto roteirista do filme e dos diretores. Ali demonstra que tudo que virá a seguir é a visão do estrangeiro em relação aos Estados Unidos. Ao contrário da maioria dos filmes que a gente vê, que são americanos, a série de Harry Potter, os filmes de Harry Potter, são sempre uma visão inglesa, certo? Até porque os primeiros filmes se passam na Inglaterra. Esse, que é o primeiro que se passa no território norte-americano, no território estadunidense, então ele vem trazendo sempre a imagem estrangeira, ele deixa isso bem claro. Além de fazer uma ligação histórica com a quantidade de imigrantes que chegaram nos Estados Unidos. Então, por exemplo, algumas caracterizações que vão acontecer no filme são claramente caracterizações ligadas ao olhar do estrangeiro. Então, por exemplo, existe uma cena mais pro final do filme que faz referência à pena de morte, a visão inglesa sobre pena de morte. Você pode interpretar dessa forma. E a própria forma com que a J.K. Rowling constrói a bruxaria nos Estados Unidos, com a Macusa, com uma ideia diferente do Ministério da Magia, está realmente contrapondo a monarquia constitucional britânica e a democracia republicanista, o republicanismo americano, estadunidense. Então ela diferencia muito a Macusa exatamente nesse sentido, ao contrário do que acontece na Inglaterra, que é um outro modelo de organização política. Isso é para deixar bem claro essas diferenças. Então, qual é a parte de pano de fundo? Qual é o plot do filme? No plot do filme, na história do filme, o Newt Scamander vem para a América com uma mala cheia de criaturas fantásticas, e uma série de confusões vão acontecer envolvendo aquela mala e envolvendo a situação bruxa dos Estados Unidos. Para isso, a gente precisa compreender duas coisas muito importantes dentro da conjuntura da história dos Estados Unidos. Uma da história daquele momento e outra do passado americano, estadunidense. O filme se passa em 1926. É um período final, bem final, já está se aproximando da crise de 1929, mas é o que o Hobsbawm, o grande historiador britânico, chama de Era de Ouro da economia americana, que vai do pós-guerra até 1929. E isso a gente estuda até em sala de aula mesmo, é uma das primeiras matérias do 9º ano, ou eu acho que ela está no 3º ano do ensino médio. Ali o pós-guerra dos Estados Unidos, o pós-guerra deixou o cenário europeu muito enfraquecido. Os parques industriais europeus foram todos destruídos. Já os Estados Unidos acabam a guerra com uma economia extremamente aquecida, com seus parques industriais completamente intocados e com a possibilidade de uma concorrência diferenciada. Isso acaba levando uma série de possibilidades econômicas para os Estados Unidos que fazem eles se tornarem potência. É mais ou menos isso mesmo. O que faz os Estados Unidos se tornarem o que são hoje é esse momento econômico que a gente chama de Era de Ouro da economia americana, que vai do pós-guerra de 1940... Mentira! do pós-Primeira Guerra até 1929, antes da crise da Bolsa de Valores.
Essa aula que eu estou falando, de Era de Ouro, geralmente ela fundamenta a crise de 1929, porque ela vai ser muito importante até para o cenário americano, perdão, para o cenário brasileiro, para a ascensão dos partidos totalitários que ocasionam na Segunda Guerra Mundial. Isso está tudo em cadeia. Isso que eu estou falando dessa Era de Ouro, ela está muito descrita em algumas passagens, principalmente nas passagens que ocorrem no banco. Aquilo tudo do empreendedorismo individual, do personagem do Jacob que vai pedir o empréstimo e das riquezas do banco e de como o Pelúcio é encantado por aquela riqueza, até certo ponto demonstram esse olhar do britânico referente à prosperidade estadunidense. Então é bastante interessante notar como aquilo não está num sentido de avareza necessariamente, e sim num sentido do que brilha. O Pelúcio ele não procura valor, ele procura aquilo que brilha. E o que brilha nesse momento é a economia dos Estados Unidos. Então é uma série de paralelos. Eu não vejo, pelo menos individualmente, eu não vejo nenhum tipo de crítica à forma com que os Estados Unidos estão agindo politicamente hoje, nem naquela época nesse filme. É mais isso mesmo, da questão do que brilha, do que fascina. Que é o olhar que a J.K. tenta trazer. A outra particularidade da história dos Estados Unidos que é preciso compreender é a íntima relação dos Estados Unidos com religião. E isso é imprescindível para que a gente entenda determinadas coisas desse filme. Os Estados Unidos, eles foram colonizados, eu depois posso fazer um vídeo mais preciso sobre isso. Eles foram colonizados dentro de um processo que eles chamam de pioneirismo. Muitos dos primeiros colonos do território dos Estados Unidos foram peregrinos religiosos. Eram grupos religiosos que não encontravam mais espaço dentro do cenário inglês, que passavam por problemas políticos dentro da Inglaterra, que até certo ponto foram incentivados pelo governo inglês a tomarem partido do seu ideal de terra prometida e de vir para a América procurar esse local. Então, diversas das primeiras colônias, principalmente no norte, são colônias que partem dessa premissa religiosa. Isso acaba sendo importante no decorrer do filme por causa de toda aquela questão de interpretação religiosa dos novos salenianos. Dentro do filme das criaturas mágicas, das criaturas fantásticas, desculpa, tem um grupo que são os novos salenianos que protestam contra a existência dos magos, dos bruxos. Eles, de alguma maneira, eles têm a ideia de que aqueles bruxos existem, o que não existe em nenhum momento, pelo menos que eu me lembre, em Harry Potter, dessa necessidade de sigilo. O Estatuto do Sigilo é importante dentro da Inglaterra, mas ele não é uma necessidade política que possa estourar em guerra a qualquer momento. Já nos Estados Unidos, da maneira com que o filme trata, ele é exatamente isso. É uma linha tênue, é uma tensão constante dentro dos Estados Unidos, exatamente por causa dessa questão da interpretação religiosa. A gente teve nos Estados Unidos uma série de conflitos religiosos, inclusive de caças às bruxas. O que leva a gente ao caso de Salem. Eu agora não estou me lembrando exatamente a data, vou colocar aqui durante a edição, mas o caso de Salem foi considerado o último julgamento por bruxaria dentro do território estadunidense. Ocorreu em Wisconsin, e aí um grupo de crianças, de meninas, supostamente tinham sido influenciadas. Isso é meio nebuloso porque eu não confio 100% nesses documentos, né? Mas elas supostamente teriam sido influenciadas por uma escrava, uma escrava de origem africana, que teria passado algum tipo de ritual para elas, o que pode ser interpretado hoje como uma pura brincadeira de criança, e onde elas estavam na floresta fazendo esse ritual, tentando descobrir quem são os maridos delas, quem seriam os maridos delas. E isso acaba tomando um grande volume,
e marca muito a história americana, sobretudo a cultura pop. Tem uma peça de teatro que é de 1953, se eu não me engano, eu posso estar enganado, que são As Bruxas de Salem, que depois também é feito o filme de 1996, As Bruxas de Salem. É um filme bastante interessante para quem quiser se aprofundar no caso. Não é o mundo fantástico, é uma outra visão, mas é bastante interessante. Então a J.K. é muito inteligente em usar essas características da história dos Estados Unidos para formatar o que seriam esses bruxos americanos dentro do cenário fictício que ela constrói, de uma maneira que é possível, é fidedigno, é coerente com a história dos Estados Unidos real até. Se existissem bruxos, eles seriam muito próximos daquilo que ela demonstra no filme, daquela tensão, da necessidade de sigilo. E eu acho que é por isso que ela é tão fantástica e ela é tão boa em construção de mundos. Eu acho que é uma das melhores autoras, e autores em geral, né, homens e mulheres, em termos de construção de mundo. É praticamente impecável. Você dificilmente encontra um furo ali no universo que ela construiu. Então eu acho que era essa a intenção do vídeo de hoje, fazer essa pequena discussão, essa pequena fundamentação. Se você gostou, curte, compartilha, passa para os amigos. Quiser fazer alguma referência, pode escrever aí nos contatos. No vídeo de semana passada eu tinha pedido algumas sugestões, recebi diversas. Já estou aprontando alguns vídeos para serem colocados cumprindo esses pedidos que eu recebi. Se você também quer fazer um pedido, quer uma aula específica, tem alguma dúvida, tem algum tema, pode me procurar ou nas redes sociais ou aqui na descrição do canal, tá bom, gente? Então vamos lá, muito obrigado por ter assistido o vídeo, curte, compartilha, foi isso, gente.